Ótimo. Então, boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEX, e da Coordenação de Culturas Populares e Relações Comunitárias da UFSB, damos as boas-vindas a todos os presentes no 7º Congresso de Extensão e 4º Fórum de Cultura da UFSB. Objetivando reconhecer e valorizar os saberes e fazeres de comunidades tradicionais e populares do território de abrangência da UFSB, assim como divulgar a Resolução 4 de 2025, que dispõe sobre o reconhecimento e a concessão do título de notório saber. Nesse momento, daremos início à nossa mesa redonda, reconhecendo os saberes e fazeres da tradição popular e comunitária. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a participação e colaboração dos intérpretes de Libras, Bruno Benedito e Cristina Tetzner. Obrigado. A contribuição de vocês é fundamental para a gente ampliar a inclusão em todas as atividades da nossa instituição. Com muita honra agora, eu convido para compor a mesa Jamito Galdino de Santana, conhecido como Jaco Galdino. Uma salva de palmas, por favor. Jaco Galdino é um renomado ativista, produtor cultural e cineasta com uma trajetória de mais de 3 décadas. Nascido e criado em Caravelas, Bahia, Jaco Galdino desenvolveu desde os anos 1980 um trabalho comunitário que articula a luta antirracista, a defesa do meio ambiente e a arte, utilizando essas áreas para mobilizar e transformar realidades. Fundador do movimento cultural Arte Manha, que desde 1992 vem demonstrando como a arte e a mobilização social podem convergir para empoderar comunidades e trazer visibilidade a grupos minoritários e vulneráveis. Dirigiu e produziu diversos documentários e curtas-metragens que abordam temáticas sociais, culturais e ambientais, além de outros projetos culturais e educativos. Uma salva de palmas. Convido também Mãe Lia, por favor, Mãe Lia. Mãe Lia é mãe da tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, em Teixeira de Freitas. Convido também Cleito Soares dos Santos, que é pai pequeno da tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, em Teixeira de Freitas, tenda coordenada pela Mãe Lia. Pai pequeno Cleito Soares é mestrando em letras do PPGL da UNEB, Campus 10, com ênfase em estudos literários, egresso da escola e de universidades públicas. Graduado em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia. Atualmente tem vínculo com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e com a Fundação Getúlio Vargas. Participa do projeto de pesquisa e estudos linguísticos e literários do território de identidade do extremo sul da Bahia, Eliote, CNPq, UNB, PPGL, Campus 10. Tem experiência em ensino de língua portuguesa, de literatura e redação,
assim como na educação básica. Na área de letras, tem interesse pela literatura de Jorge Amado, poéticas de terreiro e terreirizações, literatura brasileira, Brasil e América Latina, assim como estudos decoloniais e decolonialidades. Salve de palmas. Por fim, como mediadora da mesa, convido Maria da Graça Costa. Maria da Graça é professora adjunta do curso de Psicologia da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Mestre e doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é líder do grupo de pesquisa Lab Terras, Laboratório de Estudos sobre Territorialidades, Subjetividades e Saúde. Coordenação de articulação e mobilização comunitária na incubadora de tecnologias sociais e economia solidária do Sul e Extremo Sul da Bahia, ITEBAS. Se interessa pelos modos de resistência ao projeto do mundo colonial, tendo como principais temas de investigação as epistemologias decoloniais e feministas, ruralidades e territórios tradicionais, organizações coletivas e movimentos sociais, conflitos socioambientais, direitos humanos e políticas públicas. Teremos agora um momento cultural, depois eu passo a palavra à mesa. Obrigado a todos. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Eu deixei meu carro atrasada na eu deixei meu carro atrasada na
Oh,
Boa noite, meu povo. Peço licença aqui para começar os trabalhos, né? Saudando Exu, que ele abra os caminhos dos nossos trabalhos nessa mesa de hoje. Laroye Exu. E que ele tem, na verdade, o dia inteiro de hoje, né? Na feira também, ele é o senhor da feira, né? Também, então, desde cedo que a gente está aqui pedindo essas bênçãos, né? Para a gente poder abrir nossos trabalhos. É uma alegria muito grande receber todas as pessoas aqui presentes. Fiquei incumbida dessa missão de mediar essa mesa aqui com esses mestres e mestras do saber popular, né? Essa mesa que é reconhecendo os saberes e fazeres da tradição popular e comunitária. E aí eu sou professora Graça, sou professora de psicologia aqui do campus Paulo Freire, e queria saudar todas as pessoas e passar a palavra, né, para não demorar mais, para... Então, vou passar a palavra aqui para Jacó Galdino, e aí eu fico... Não sei quanto tempo a gente tem, gente. Eu sou a pior pessoa para mediar a mesa. São 8 horas, então assim, meia hora. Pois pronto, eu vou dizer. Pois está certo. Então, é sua palavra, Jacó. À vontade. Boa noite, né, a todos e todas. Sou homem negro, né, 63 anos, cabelo curto, estou com uma blusa acho, verde, não é de frio, mas uma blusa de malha verde, também com os desenhos africanos. Bom, eu venho, né, de Caravelas, movimento cultural Artimanha, está aqui Carla, minha filha também que faz parte do Artimanha, Ludmila, que até o meio ano passado era a diretora do Artimanha, né? As duas são do grupo de dança. E a gente tem essa história de luta em Caravelas que começou, eu considero assim, que começou a partir de 82, não é? A maioria das pessoas que estão aqui não eram nascidas, né? A gente começou a partir... Eu trabalhava com entalhe em madeira, né? A gente começou esse trabalho com entalhe em madeira, depois a gente avançou para uma revista literária, em seguida que chamava Clarim do Povo. Essa revista literária teve um racha, porque tinha um grupo de pessoas que queria fazer uma revista mais politizada. A gente estava ali no final da ditadura, e aí eu saí do Clarim do Povo, a gente fundei junto com outros amigos a revista Avesso, que era uma revista que tinha um cunho mais politizado, e nessa revista a gente trabalhava poesia e contos. Depois a gente
avançou para um grupo de teatro, né, que também a gente deu o nome da revista, chama Avesso em Cena. Em 88, a gente criou o grupo de dança Umbanda 1, a partir de um protesto que a gente fez contra que o país estava comemorando, né, 100 anos de abolição, e a gente criou o movimento, né, 100 anos da falsa abolição. E a gente começou com esse grupo de dança. O grupo de dança ele tem muito a ver com um pouco, a gente foi absorvendo, assim, de Caravela. Caravela é uma cidade que tem uma cultura muito forte, principalmente a cultura popular, né? Então a Ludmila aqui faz parte de dois grupos, né, que o avô dela, o mestre Piaba, é responsável, o grupo As Nagôs, que tem mais de 100 anos, e o bloco de Índio Tupinambá também, que tem mais de 100 anos, né, que faz parte do Carnaval de Caravelas. A gente inspirou muito nesses grupos, né, a forma de ser, como eles se manifestam, né? Caravelas, tudo que toca Caravela tem tambor, sabe? Então, assim, é uma cidade dos tambores, né? Então, todo o movimento em Caravela é feito a partir dos tambores. É uma cidade negra, que a gente chama de afro-indígena, né? Até mesmo pelas nossas heranças. Já se encontraram urnas funerárias do outro lado, na ilha, né, do Caçurubá, né, do Tupinambá. E tudo indica, né, que quando os portugueses invadiram essa região ali de Caravelas, o Tupinambá estava do outro lado, porque do outro lado realmente era um lugar bom para morar. Caravela foi feita em cima do mangue, né? É baixa, alaga, muita lama, muito mosquito, né? Então a cidade foi construída na lama, porque o território bom para morar estava o Tupinambá, né? Eles sabiam onde ele estava. E aí a gente vem com essa história, né, assim, eu venho um pouco dessa história aí que eu venho contando, assim, de avançando. O movimento cultural Artimanha foi isso. A gente foi agregando linguagens artísticas, né, dentro do movimento cultural Artimanha. Então, até 88, a gente trabalhava teatro, dança. Aí veio a capoeira, estava falando aqui com o Paulo, né, que é uma capoeira que não tem mestre, né? E também está aí desde o início da década de 80. Chamava antes Capoeira Pé no Ar, que era em homenagem a um pescador chamado Pé no Ar. E hoje, depois eles evoluíram para o nome de Capoeira Golé, que é Capoeira Gola. E nesse período de 80, a gente, o local onde estava a Artimanha, onde a gente mora até hoje, era muito discriminada. Era uma região muito discriminada em Caravelas, que chamava Avenida Liberdade. E a partir dessa... E a gente, por morar, por ser negro, morar na avenida, casa de madeira, né? Porque hoje, quando eu fui morar em Caravela, casa de madeira eram as pessoas que não tinham condições de construir uma casa de alvenaria. Caravela também não é fácil o barro, né, para fazer a taipa, então o pessoal construía de madeira. Hoje ter uma casa de madeira significa também um poder aquisitivo alto, né? Que madeira é muito cara fazer uma casa de madeira. E aí a gente juntou para ir para as praças, né? Porque a gente não conseguia clube, não conseguia esses espaços ali que era dominado por uma elite econômica. A gente ia para as praças, a gente fazia recital de poesia, varal de poesia, levava a capoeira para atrair o público, né? E ali a gente fazia as apresentações. Aí depois a gente chegou, avançou para o cinema, né? Porque a gente já estava trabalhando também com artes gráficas, com estamparia, né? E veio o cinema a partir de 2007, a partir de uma oficina. Tem uma questão no Artimanha, porque assim, desde o início, a gente trabalhava a questão da arte não só como uma questão de, como daria a palavra, não é uma arte só para se exibir, sabe? Ela tem um cunho revolucionário, né? A arte que a gente faz no Artimanha é uma arte revolucionária, transformadora. Desde daquele espaço que era discriminado, né? E as pessoas, valorização da mulher, do homem negro, porque até então, Caravela não se falava, é uma cidade negra, eu sou negro. Eu sempre falo para o pessoal, quem é negro, quem viveu esse período, sabe? O quanto era difícil você falar assim, eu sou negro, eu sou negra, eu sou uma mulher negra, eu sou um homem negro.
Eu acho que um dos gritos de liberdade veio com a música de Jerônimo, Eu Sou Negão, né? Então eu lembro bem do quanto isso soa forte você falar que era negro, né? E a gente começou esse movimento também dentro de Caravelas, né? Com a questão, principalmente da mulher negra. Assumir sua negritude, assumir o seu cabelo, foi difícil, né? Foi muitos anos. Hoje você tem assim uma mulher, as mulheres empoderadas, tanto dentro do Artimanha, né? Como dentro de Caravelas. Eu acho que o Bandaú é uma grande referência de valorização assim, da mulher negra dentro de Caravelas. E outra coisa que a gente trabalhou muito foi a questão do corpo, sabe? Aquele corpo, o corpo político, né? Não é um corpo sexualizado, mas um corpo político. Então a gente teve muito trabalho com poucas roupas para também trabalhar essa questão ao respeito ao corpo. O corpo pertence ao homem, pertence à mulher, ela faz dele o que ela quer, do jeito que ela quer e acredita. Então o corpo, para a gente também, nos nossos espetáculos, no nosso trabalho, ele tem esse fundamento de fortalecer esse corpo e transformar esse corpo num corpo político, que fala, que existe, que respira, que luta e que exige respeito. Eu acredito demais na questão da cultura popular, né? Porque ali está a sua ancestralidade, está onde a sociedade consegue se organizar em grupo, consegue pensar em grupo. Eu acho que se os governantes entendessem isso, eu acho que entende e tem medo, né? Porque tem duas coisas assim, que eu acho que é fundamental para o ser humano. Primeiro, alimentação. Ninguém pensa em barriga vazia, gente. Barriga vazia, a única coisa que você pensa é como é que eu vou conseguir comer, sabe? Mas se você consegue se alimentar, eu acho que tem uma coisa em Caravela que é muito importante, que para quem mora, eu falo Caravela, não o interior de Caravelas, mas quem mora dentro de Caravelas, Ponhareí-Bar, que está ali naquela área litorânea, a riqueza de alimento, né? Então você tem um manguezal muito rico, você tem uma produção de peixe, siri, marisco muito forte. Eu não acredito que Caravela tenha pessoas assim de extrema pobreza, sabe? É uma população pobre. Eu sempre falo, Caravela é uma cidade, poderia se dizer, socialista, né? Porque a diferença do maior salário para o menor salário não é grande. Então, assim, quem ganha 5 mil reais em Caravela é rico, sabe? Então você não tem uma variedade de pessoas ganhando 10 mil, 20 mil reais, sabe? Então é uma cidade que tem ali um nível salarial, deveria ser nivelado mais para cima, né? Infelizmente a maioria das pessoas são salário mínimo. Mas, e a outra questão é a arte. É a arte que nos integra, que nos faz ser humano, que nos faz pensar o outro, olhar para o outro, sentir a dor do outro, sabe? Então eu acho que a arte ela tem esse poder de transformar o ser humano, é humanizar esse ser humano. E a cultura popular ela tem esse poder porque ela existe a partir de grupos familiares, grupos que vão se juntando no seu entorno e que tem esse poder de transformação da sociedade, né? Eu sempre falo para o pessoal, no dia a dia você vai pegar um pescador, um cidadão, ou talvez comum, ele pode andar ali com a roupa rasgada, emendada, não está nem aí, um shortinho está de boa. Mas no dia da festa, essa pessoa é rei. Ele é o dono da verdade, é o dono da cidade. Ir para a rua, então aquele momento, eu lembro muito que em Ilhéus, quando eu morei em Ilhéus, tinha um debate muito forte, que era do movimento negro cultural e o movimento negro político. Então, o movimento negro político era o MNU, e o movimento negro cultural era os blocos afro, né? E levada de capoeira, tinha uns grupos assim, pauzinhos, que era o Macuelê. E eu lembro muito que o pessoal do movimento do MNU falava que os negão lá ficavam rebolando para gringo ver, né? Aí eu falava, cara, não é não, cara. Você não faz ideia do empoderamento daquela galera quando sai da sua comunidade. Porque aquele espaço, aquela avenida, aquele dia ali é uma conquista muito grande. Não se entra numa avenida porque você quer entrar. Ali tem uma programação, tem todo um espaço de conquista. E a comunidade, quando vai para aquele lugar ali, ela se empodera de ver seus filhos, aquelas pessoas que representam aquela comunidade. Ela fala, se tem lá, se tem gringo, se tem
seja lá de onde vier, as pessoas não estão ali para essas pessoas, estão por elas. Estão pelaquela conquista de respeito, de empoderamento, porque a arte empodera as pessoas. A arte traz esse poder de transformação das pessoas. Eu falo porque, pela própria experiência. A nossa história em Caravela, como a história acho, da maioria dos grupos, cara, era simplesmente para ser um funcionário. Que baixa a cabeça, está tudo bem, está tudo obrigado, o mundo é assim mesmo, a gente está condenado, mas quem nos faz diferente é a arte. A arte me transformou. A arte me deu esse olhar para enxergar o mundo para além daquilo que nos mostra, para além daquilo que nos coloca como verdade, sabe? Eu vejo também lá na juventude, que hoje eu sou fundador, estava aí mais ou menos, estava mais novo um pouco do que Ludmilla, eu acho, quando a gente começou esse movimento. Mas hoje quem está tocando o Arte Manha é a juventude, principalmente as mulheres, né? Que eu acho que é outra questão muito forte desse empoderamento das mulheres dentro do Arte Manha, tocando o Arte Manha. E aí o cinema, trazer um pouco dessa questão do cinema, porque também a gente faz um cinema revolucionário, né? A gente faz um cinema a partir das nossas histórias, né? Que entra dentro do processo da educomunicação. Então, assim, tudo que a gente produz de cinema tem a nossa história, está recontando essa história, recontando essa forma de fazer as coisas. E os atores são atores da própria comunidade, então, assim, porque a gente tem muito essa coisa de estar preocupado com a nossa verdade, como cada um fala da sua verdade, seu espaço. Então, eu acredito que esse espaço onde a gente está no Arte Manha, que eu vejo também nos outros grupos, mesmo que tem pessoas, né, mestres da cultura popular, que não militam em partido, não vai militar politicamente, mas a ação dele à frente do grupo é revolucionária. Transformar cidadãos que estão condenados, né, a ser invisíveis, a se tornar visíveis. No dia que você vê um grupo na rua ali dançando, cantando, ele sai da invisibilidade. Naquele momento ele é rei, ele é rainha, sai princesa, são os poderosos, são os donos daquele espaço, é o dono daquele lugar. E aí, só quem está ali dentro sabe o quanto isso é revolucionário, quanto pessoa, quanto ser humano, o quanto isso transforma as pessoas e faz com que essas pessoas consigam sair daquele estado do dia a dia de exploração, né, porque na verdade a gente vive, né, dentro de um sistema capitalista perverso que nos faz só a nossa existência para pagar a conta, para sustentar o sistema capitalista. Então, eu acredito que o álcool, as festas, é o grande remédio, sabe? Porque as pessoas não têm como pagar psicólogo, pescador não paga psicólogo, não vive, sabe, acanhado, porque eles vão para o mar e ganham o dinheiro dele, vai tomar a cervejinha dele, vai cantar, vai dançar, vai sair nos grupos de cultura popular. Então tem esses escapes e tem esses momentos de transformação, né, aquele momento revolucionário. Então a arte, seja ela em qualquer modalidade, ela é transformadora. Eu fico às vezes preocupado com essas questões da arte empacotada, que é empurrado pelas TVs, hoje pelas redes sociais, sabe, por onde as pessoas começam a cantar a mesma música, a mesma dança, todo mundo fica se reproduzindo as mesmas coisas. Isso não transforma, isso aliena, isso não faz, as pessoas deixam de ser criativas, deixam de reconstruir os seus espaços, né? Porque eu vejo muito assim, eu não estou nada contra as redes sociais, viu, gente? Eu uso, eu acho maravilhoso, mas eu tenho muita crítica também de como ela é utilizada, como ela é colocada, principalmente para a juventude. E eu sempre falo para a juventude, gente, aproveita esse celular, faça algo transformador, fale da sua comunidade, mostre o que existe de importante na sua comunidade, sabe, para não ficar só reproduzindo coisas que não tem a ver com a sua realidade, não tem a ver com os seus espaços. Você pode falar um bocado aí, né? Eu gosto de falar assim, eu tentando
Eu lembro que uma vez, uma coisa assim que eu sempre guardo para mim, que eu estava fazendo uma entrevista para um senhor, estava eu e um amigo meu, ele estava fazendo uma, que era porque a gente tinha em Caravelas também, lembrando aqui, o jornal O Timoneiro. Né? Era um jornal comunitário, muito bonito o jornal, então a gente fazia uma reunião por mês com a comunidade para fazer a pauta do jornal. E aí estava gravando essa entrevista, e esse amigo meu, ele é muito agoniado, apressado, ele não tem paciência, ele estava ali comigo. Aí o senhor percebeu que ele estava agoniado ali com a entrevista, porque ele fazia assim, ele ia contando história. Aí, no meio da história, ele lembrava lá de algo que ele deixou de contar, dava uma pausa, voltava lá atrás, contava aquele... Aí depois ele reiniciava dali, né? Aí ele falou, eu posso contar tudo? Ele falou, não, pode sim. Ele falou, não, é porque a gente não pode caminhar em linha reta sem olhar para os lados. Quem não olha para o lado não observa a vida, sabe o que está acontecendo na vida. Então, eu gosto de ver se está lembrando também, porque a minha memória não é essas coisas, mas... então o jornal Timoneiro ele foi muito revolucionário também, porque eu não sei se vocês sabem, Caravelas tem uma reserva extrativista, o que é uma reserva extrativista? É uma modalidade, né, de um espaço, de uma reserva, onde o ser humano ele é valorizado quanto patrimônio. Então, assim, uma reserva extrativista, as pessoas podem morar dentro da reserva e ela existe para manter o modo de vida dessas pessoas. Então, é para isso que existe a reserva extrativista. Em Caravelas teve em 2000, a partir de 2000, eu acho que 2000 e pouco, um projeto de construção de uma fábrica de camarão que chama Cassinicultura, que é camarão em cativeiro, que detona os manguezais, detona o meio ambiente. Era o maior projeto do Brasil para a criação de camarão. E aí a comunidade se organizou numa luta para criar reserva extrativista como contrapartida. E na época os 3 senadores do estado da Bahia eram a favor, estava nessa luta a favor da cassinicultura, e os 3 senadores do Espírito Santo. E foi uma luta muito forte, e o jornal Timoneiro era o único meio de comunicação que a gente podia falar para levar para as pessoas o que estava acontecendo a nível dos debates, da exposição da reserva extrativista. E foi justamente nesse período também que a gente iniciou o movimento de produção de audiovisual. E aí tem um vídeo que está no YouTube, que ele traz muito isso, tem 2 filmes assim, nesse período. Um é o É Tudo Mentira, que a gente gravou no Ceará, gravamos em Canavieira, que tinha essas experiências de cassinicultura, e gravou em Caravelas, né? O É Tudo Mentira é um filme muito técnico, porque você vem ali com entrevista com pesquisadores, com o pessoal do movimentos sociais, é um documentário. E a gente fez um outro que também tinha um desafio de trazer para a comunidade que não vivia nos manguezais, a importância do manguezais e de como tinha também essa região de manguezal, ela não é só uma região de lama, como muita gente acha, né? Ali moram muitas pessoas, né? Tem muita tradição, tem muitas histórias, e o manguezal é o berçário do mar, né? É onde a vida acontece, é onde a maioria das espécies cresce, né? Então, assim, é de uma riqueza fantástica e que alimenta, né? Porque se você pegar essa região aqui do Pampa, dos Abrolhos, que pega um pouco do Espírito Santo, que vai até próximo ali, Canavieira, se não me engano, é uma das regiões melhores para a pesca do Brasil, porque você tem muitos corais, muitos manguezais, muitas baías, muitos rios, né, que estão trazendo essa riqueza. Então, nesse período, a gente fez o Não Mangue de Mim, que é um filme, né, de ficção, foi a nossa primeira experiência de ficção. E o Não Mangue de Mim era para contar essa valorização do manguezal. E aí a gente que era uma ideia de ser um documentário, que a proposta inicial era isso, um documentário com pesquisadores, fazendo uma conversa junto com
os ribeirinhos ali, né, os marisqueiros e tal. Aí eu perguntei assim, e quem vai assistir esse filme? Ah, é para a comunidade. Eu falei, rapaz, você acha que a comunidade vai assistir um filme, uma roda, com técnico trazendo palavras técnicas para a comunidade? Não vai não. Nem os técnicos vai assistir só no dia, né? Depois ninguém assiste. E aí surgiu a ideia de a gente falar do mangue a partir da mitologia africana, que é formação do mangue, água doce, água salgada e lama, né? Água doce, Oxum, né? Deus das águas, que vem descendo os rios, que encontra o mar, Iemanjá, e a partir daí forma a lã, que na mitologia também africana é da onde nasce o ser, e é Nanã, né? Histórias da lã. E a gente começa o filme com essa mitologia, essa demonstração ali de como o mar se forma a partir de um texto que é contado por uma senhora, e a gente vai no decorrer mostrando ali como é que essa vida dentro do Manguezais, quem são essas pessoas que moram no Manguezais, a cultura que é muito forte, né? Em Caravelas, na área do Manguezal, é as festas de Iemanjá e de Cosmo Damião, né? Que era muito forte em Caravelas, a festa de Cosmo Damião, né? Hoje, o terreiro que Ludmila frequenta, faz a festa, né? Tive lá esse ano, tem na Barra, mas Caravela, quando chegava a Cosmo Damião, você chegava assim, todo lugar estava o tambor batendo, né? O pessoal fazendo, né? Então, assim, hoje a gente diminuiu bastante os terreiros dentro de Caravelas. Então, mas a cultura, eu não sei se quem não conhece Caravelas, vem no carnaval em Caravelas, né? Porque tem uma diversidade imensa, né? Assim, de grupos, né? Dessas manifestações. Caravelas tem uma escola de samba que é mais velha que a maioria das escolas de samba do Rio de Janeiro, tem 76 anos, que é a escola de Dom Portela, né? Em homenagem ao... E tem a Coroa Imperial, eu acho que tem 30 e poucos anos. Mas você tem um grupo que o Ludmila participa, Nagô, tem mais de 100 anos, os blocos de índio, mais de 100 anos, os mascarados, tem o Banda 1, né, que é o bloco afro-indígena, que está com 35, 36 anos, não lembro direito quanto é aí, mas é desde 88, né? Afilhado de Gandhi, os bonecos, então assim, tem uma diversidade muito rica no carnaval de Caravelas. E essa diversidade cultural, ela está no dia a dia de Caravelas, se manifesta no dia a dia, tem essa referência dessas pessoas que se cuidam. É uma pena o poder público, porque assim, a arte popular, ela tem que ser subsidiada, gente. Não tem como. Eu vejo, tem que se reunir, tem que... Cara, vender o quê? A pessoa sai do bloco da Nagô, ela sai porque ela gosta, aquela lá no carnaval sai, acabou, guardou sua fantasia, vai guardar. As Nagô ainda faz algumas apresentações, quando é convidada assim para uma universidade, para um grupo, mas a maioria das pessoas não fica, não tem como você vender esses grupos, tem gente, para turista, cara, tem gente que não tem saco para ficar dançando para turista, ele quer dançar naquele dia, que aquele dia é mágico. O dia que essa festa brinca, reizado sai do dia de reis, não vai sair lá no setembro, outubro, porque aquele é o encantamento, é aquilo que é a força. Então ela tem que ser subsidiada pelo poder público, nessa construção de roupas, né? Você tem, por exemplo, Caravela tem os molhos cristãos. O molho cristão tem uma tradição, o festeiro é o que cuida dessa parte econômica, mas está ficando caro, está ficando difícil, né? Então tem que ter um projeto. Eu não conheço aqui na região nenhuma prefeitura, eu falo mal de todas elas, porque todos os prefeitos detestam a cultura, eles não suportam a cultura, sabe? Então, eu não vejo, sabe, assim, me perguntaram quem foi o melhor prefeito para a cultura de Caravela? Nenhum, sabe? Nenhum deles, sabe? Assim, o que acontece às vezes é que aquele grupo pode ser um pouco mais afeito, ter uma relação mais próxima de um prefeito, e esse grupo tem uma ajuda, né? Mas a gente quer políticas culturais, política que garanta que o artista, que os grupos
vão conseguir sobreviver e dar continuidade aos seus trabalhos. Vou encerrar aqui. Perguntas a gente responde. Obrigado. Boa noite a todos e a todas também, né? E quero, em primeiro lugar, agradecer pelo espaço, né, pela oportunidade que vocês nos deram, e agradecer também a todos os colaboradores, os que nos ajudaram, né? E os que, de certa forma, nos ajudaram, né? E a reitora também, né, por nos aceitar, cedeu espaço para a gente mostrar a nossa cultura, que é muito cheia de preconceitos, né? E assim, aqui está sendo uma oportunidade, uma forma da gente mostrar que somos seres humanos. E o preconceito não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? A lugar nenhum. Então, devemos abraçar a cada um, seja ele o evangélico, o macumbeiro, né? Enfim, todos nós que estamos ameaçados pelo preconceito. E a gente precisa mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa crença, não importa onde for. Se é para ir para a mata, né, para o centro lá de Amazônia, a gente vai. Se é para ir para o centro da cidade, a gente vai também. Mas agora, porque antes a gente tinha medo até de pôr uma guia no pescoço e sair às ruas, né? Hoje em dia está bem mais claro, né? Bem mais aceito. Enfim, devemos abraçar a nossa causa e resistir, provar para o mundo que somos todos iguais. Não há diferença no negro, né? Na nossa pele negra, para o loiro, somos todos iguais. Branco, preto, pardo, qualquer cor, amarelo, né? E é isso. Então, quero mais uma vez agradecer. Muito obrigada a todos. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer, saudar, né, mais uma vez, a Trancar Ruas por abrir essa oportunidade, por me dar as palavras necessárias, inteligentes, né, e substanciais para essa nossa conversa. Agradeço também a oportunidade aos organizadores, ao evento, à ProEx, né, pelo espaço, pela oportunidade, pelo momento de fala, pelo momento de visibilidade, né, quando, na verdade, a gente vivencia a todo momento a espreita, a proibição, a censura, né, a ridicularização, a demonização, estar, né, num espaço como esse, num momento como este, nos dá a certeza de que o nosso movimento, de que a nossa visão, né, os nossos sentimentos dão conta de nos levar, de nos mover, de nos fazer caminhar diante de tantos percalços, né? Já que o amigo que falou que sonhar, né, a arte nos faz sonhar, a arte nos humaniza, é importante, né, sabermos que sonhar, fabular, imaginar
né, desejar, muitas das vezes é proibido, é censurado, né, e evitado para muita gente. E sendo que a arte, de fato, humaniza, eu trago aqui para a gente um trecho de Jorge Amado, porque como bom leitor, como bom estudioso de Jorge Amado, para uma roda de conversa, para uma mesa redonda como esta, em que saberes populares e comunitários estão sendo reconhecidos, Jorge Amado faria festa num momento como esse, né? Sobretudo dentro da universidade, né? E trago para a gente, para começar essa conversa, um trecho de Tenda dos Milagres, em que ele diz o seguinte: no amplo território do Pelourinho, homens e mulheres ensinam e estudam. Universidade vasta e vária, se estende e se ramifica no Taboão, nas portas do Carmo e em Santo Antônio do Alencar, no Largo da Sé, no Tororó, na Barroquinha, nas Sete Portas e no Rio Vermelho, em todas as partes onde homens e mulheres trabalham os metais e as madeiras, utilizam ervas e raízes, misturam ritmos, passos e sangues, na mistura criar uma cor e um som, imagem nova, original. Aqui ressoam os atabaques, os berimpaus, os ganzás, os agogôs, os pandeiros, os adufes, os cachixis, as cabaças, os instrumentos pobres, tão ricos de ritmo e melodia. Nesse território popular nasceram a música e a dança. Os professores estão em cada casa, em cada tenda, em cada oficina. No mesmo prédio da escola de Butião, num pátio interno, ensaiou e preparou-se para o desfile do afoxés. Ali bem perto do terreiro de Jesus ergue-se a faculdade de medicina. E nela igualmente se ensina a curar doenças, a cuidar de enfermos, além de outras matérias, da retórica ao soneto e suspeitas teorias. Esse trecho de Tenda dos Milagres é muito coerente, né, com essa noite, com esse momento de fala, esse momento de encontro, de partilha, de confraternização, de saberes, né, de conhecimentos, de ciências, em contextos em que fragmentar, separar, dissociar, fragilizar, invalidar é cada vez mais persistente. Quando Jorge Amado fala que os professores estão em cada tenda, em cada casa, né, a gente percebe que ele está reconhecendo justamente esses saberes populares, esses saberes comunitários, né, uma postura política diante a um mundo em que o saber acadêmico muitas das vezes é posto como supremacia, né? E para início de conversa, né, mas ainda sem respostas, eu trago aqui para vocês 3 perguntas, 3 questionamentos, né, para a gente pensar quem pode reconhecer os saberes, né? Já que a gente está falando de um tema reconhecendo saberes, né, populares e comunitários, quem pode então reconhecer os saberes? Quem pode reconhecer, reconhece por quê? É uma segunda pergunta para a gente. E uma terceira, e as ciências populares, quando serão, se é que podem ser reconhecidas, né? Quando elas serão reconhecidas? Então, quando a gente vem para uma noite como essa, participar aqui, num contexto de terreiro, num contexto de comunidade religiosa, de Umbanda, dentro de uma cidade como a nossa, né, vem à baila muitas questões, muitas vivências, muitas experiências, né, muitos momentos de negação, se é que a gente pode, se é que a gente tem a possibilidade ou se tem a oportunidade
de mostrar, de se posicionar, de apresentar ao mundo aquilo que é escondido, aquilo que fica apenas no imaginário, na suspeita, né? Dos nossos saberes, das nossas práticas, das nossas ciências. E eu costumo dizer que terreiro, né, e agora eu falo pelo lado de dentro, não pelo lado de fora, né, não por quem olha o terreiro como um corpo, como um objeto que pode ser esmiuçado, que pode ser averiguado, analisado, mas eu falo por dentro, como participante, como integrante, como agente dessa manifestação tão popular, tão expressiva do brasileiro, sobre o quanto que terreiro, né, guarda, mantém, resiste em preservar, em praticar, em dividir, em compartilhar, né, embora seja pouco, os seus saberes, as suas ciências, né? Então eu costumo dizer que essas ciências, esses saberes de terreiro, eles são também encantamentos, né? Eles são encantamentos, por quê? Porque eles estão para além, né, dessa nossa noção humana, né? E se encanta, afeta, toca, né? E esse tocar muitas das vezes é espreitado, é censurado, é proibido, né? E terreiro é de encantamento. Não é um encantamento no sentido mágico, né? No sentido, né, o extraordinário, né? O mágico vai acontecer aqui como tirar o coelho da cartola. Muitas das vezes é muito mais que isso, né? Por um lado de dentro de terreiro, né? Não, a gente não está falando aqui necessariamente no sentido antropológico, no sentido sociológico. A gente está falando de fato, de situações, de contextos, de experiências, de casos, né, que nos dão essa certeza desse encantamento diante fatos mágicos, né, diante de sabedorias que elas não são necessariamente sistematizadas no agora, elas não estão no agora, elas são compartilhadas no agora, né, mas antes de tudo, elas são ancestrais, né? As ciências de terreiro, as sabedorias de terreiro, elas são ancestrais. E essa ancestralidade, ela não está no passado, ela não está localizada no tombamento da morte, né? Do desencanto, da mortandade, por assim dizer. Ela está na dobra do tempo, né? A ancestralidade é dobrar o tempo, não é o tempo que passa, né? Essa linhagem que a gente costumeiramente pensa, acredita que o tempo passou, ficou lá, né? A ancestralidade é uma dobra do tempo, e a gente se dobra nesse tempo fazendo dobraduras do tempo. Essas dobraduras são as experiências com aquilo que aparentemente está lá, mas que a gente se curvou, que a gente se dobrou, né? E essas dobraduras são essas experiências, essas vivências, essas práticas, né, que se dão numa condição de encantamento, porque a gente é afetado pelo encanto, a gente é afetado por aquilo que está para além das nossas condições físicas. E isso talvez, né, pode ser propriedade ou pode ser materialidade para o desencantamento em relação à falta de controle, ou à perseguição, ou a poderes, né? E nesse sentido, quando a gente entende que o saber de terreiro é ancestral, a gente está falando de tudo que vem antes, né? Daqueles que chegaram primeiro, como minha mãe, né? Mãe de santo, mãe de sangue, primeiramente mãe de sangue, né? E com ela está a minha avó, com ela está, né, os meus bisavós. Então, aquilo que aparentemente está no passado está também no presente. E isso se presentifica, né, num acréscimo contínuo, numa colaboração contínua, num passado que está sempre presente. Então, um dos saberes de terreiro é justamente isso, esse aspecto da gente compreender que toda a circularidade possibilitada dentro de um terreiro, ela é do convívio, ela é do passamento aqui de um com o outro, com a vivência. E essas vivências, elas vão sendo agregadas, elas vão sendo confraternizadas, elas vão sendo
reformuladas a partir de um canto primeiro de um galo, né? É como o poeta disse, né? Um galo sozinho não tece amanhã. Então a gente não tece as nossas sabedorias a partir de um achismo, a partir de um contexto que a gente faz agora, o que a gente pensa agora. Nesse sentido, esses saberes, né, esses conhecimentos, essas ciências, elas muitas das vezes passam por entre os dedos, né? E a falta da possibilidade de segurar, de agarrar, né, de prender, muitas das vezes é traduzido em censura, é traduzido da não permissão, é traduzido do aniquilamento, é traduzido muitas das vezes na demonização. Bom, saber de terreiro é humano, né? É humano, mas é antes de tudo mágico, né? É mágico porque a gente se encontra, se identifica, e aqui a gente não está falando necessariamente de uma conversão, né? Como a gente sabe que acontece com as religiões dominantes, mas a gente está falando a partir de uma vivência ou de uma experiência ou de um contato afetado a partir de sentimentos, a partir de memórias, a partir de laços sanguíneos, a partir de experiências de outros próximos. É mágico por isso, né? Para além dos efeitos, né? Para além do invisível, para além da possibilidade das intervenções sobre os controles humanos, sobre os poderes humanos ou sobre as limitações do humano. Nesse sentido, a gente se atenta muito a sinais, né? A gente vive um contexto de capitalismo tão intenso, tão perverso, que ouvir sinais, perceber sinais, escutar sinais é uma linguagem um tanto escassa, um tanto, né, desaprendida por muitos de nós humanos. A pressa os faz não perceber os sinais. E terreiro é isso, né? Terreiro, ele fala por sinais. Terreiro é extremamente simbólico, né? Terreiro é potencialmente falado com outras linguagens, muitas das vezes para aquilo que se sente, né? Isso é um fundamento, a gente fala fundamento porque é como a gente chama todo o saber, toda a ciência de um terreiro, é um fundamento. Isso é estrutural para uma religiosidade de terreiro, porque esse fundamento ele é circulado a partir da fala, a partir da oralidade, a partir da vivência, da experiência, muitas vezes particulares, que propriamente de uma relação coletiva, né, de uma distribuição de ensinamentos que passa uniformizado, né? Os aprendizados de terreiro, eles são a partir das particularidades, né? A gente fala no particular, a gente toca no particular, a gente entende que cada ser, cada membro, cada pessoa de terreiro, ela tem as suas particularidades. Essas suas particularidades, elas vão nos fazendo ser particulares também na recepção, no acolhimento, né? E assim, a gente vai entendendo que terreiro é uma forma de decolonizar, né? Já que o Galdino aqui falou bastante da questão do colonialismo, do português, né? É uma forma de decolonizar os contextos atuais, né? Então, como a gente vive trabalhando sem tempo para viver, afrontar essa lógica, desconstruir essa lógica, ou mostrar outras possibilidades, é para a gente, de uma certa forma, uma censura, uma proibição, uma limitação, um aniquilamento da forma de entender o mundo, de organizar esse mundo, né? Então, terreiro, ele embora esteja dentro de contextos contemporâneos do capitalismo, ele também é essa força que vai, né, desconstruir, desestabilizar essa lógica empreendida aí, desde 1500, vamos colocar aí. Saber de terreiro
ele está ligado muito mais à experiência, à vivência, que propriamente uma cartilha, que propriamente uma naturalização de uma uniformidade de ensinamentos, né? Não é um ensinamento que se atrela a uma igualdade de ensinamentos, né? Os saberes de terreiro, eles são, na verdade, fundamentados na particularidade de grupos, na particularidade de pessoas, na particularidade de histórias, de territórios, né? E é assim que a gente, enquanto terreiro, aqui o terreiro de Umbanda, Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, se posiciona ou está posicionado aqui no território do Extremo Sul, né? A nossa configuração aqui, ela é desse território, porque é esse território que é o chão semeado, né? Então as nossas sabedorias, elas não são sabedorias universais, elas não são comuns a todos os espaços, a todos os outros territórios, a todas as outras comunidades de terreiro, né? A todos os outros povos de terreiro. É como sociedades de povos originários, com suas organizações, com suas estruturas, com suas culturas, com suas particularidades de lugar, com suas particularidades de clima, com suas particularidades de administração, de organização, de festas, né? E terreiro tem o terreiro Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge tem essa marca, né? Tem essa característica, porque a nossa ancestralidade, né? E aqui a gente está falando no sentido biológico, né? A nossa ancestralidade, ela é matriz originária diretamente, né? A minha mãe está aqui, uma afro-indígena, né? Então, a gente tem esses hábitos, a gente tem esses costumes, a gente carrega, na verdade, as crenças ou maneiras de entender o mundo a partir de culturas originárias aqui da região, né? E quando a gente fala de região, a gente está considerando território, e esse território não necessariamente é geográfico, o Extremo Sul. Aqui a gente tem a relação do Extremo Sul, mas a gente também tem as heranças mineiras, né? As heranças do sertão. E toda essa meada, né, que compõe a trama desse terreiro, ela vem de herança de comunidades quilombolas, né? Ela vem das aldeias, ela vem, né, das sociedades urbanas, das cidades aqui da região, e isso vai refletindo tanto na estruturação quanto na organização dessa comunidade religiosa, né? Aqui a gente não consegue estabelecer um padrão, uma uniformidade em relação à constituição social, econômica, né? Cultural da composição desse terreiro, né? Esse terreiro é, antes de tudo, constituído por traços, né, de identificação, por assim dizer, ao invés de identidade, de identificação dessas pessoas que compõem esse terreiro. Porque as pessoas que compõem esse terreiro, elas são de lugares diversos e nos representa enquanto território do Extremo Sul, como essa grande encruzilhada onde pessoas do Sudeste, Espírito Santo, São Paulo, como no meu caso, mineiros, né, capixabas, se encontram aqui. E aqui trabalham, aqui constroem, aqui sonham, aqui fabulam, aqui imaginam, né, a partir dessa religiosidade de terreiro. Então, a gente tem sido esse terreiro que acolhe essas diferenças, né, de lugares, de identificações diversas. Por quê? Porque a gente é essa constituição desse lugar, a gente é essa coerência deste lugar, né? É importante considerar também que, embora a gente seja um terreiro de Umbanda, né, existem muitas possibilidades de se umbandizar, né, de ser terreiro de Umbanda hoje em dia, né? Porém, a nossa constituição, a nossa forma de ser Umbanda é aquela começada por minha avó antes da década de 50, né? E nesse sentido, quando a gente pensa, quando a gente entende
que essa Umbanda ela é praticada a partir de experiências familiares, a gente está falando dessas aberturas, dessas possibilidades de continuar o bordado, de continuar a trama, né, da costura, a trama do bordado. Porque o primeiro fio, né, marcado lá em 1950, 1960, é o mesmo fio que compõe o bordado hoje. Ele não foi esquecido, né? E sentam-se sobre, a partir dessa trama, um coletivo de pessoas. Esse coletivo, ele colabora, cada um com a sua maneira, cada um com suas identificações, cada um com o seu jeito de ser, uma pluralidade, né? Enquanto a gente percebe que o mundo está cada vez mais uniformizado, padronizado, né? Igualado no sentido de corpo, de traços, né? Físicos, biológicos, de cabelo, de roupa, né? E a gente julga isso como importante, né? A gente entende que isso é necessário, porque a gente entende a possibilidade de encontro de pessoas que são desencantadas das mais diferentes formas no Brasil afora, né? Então, nesse espaço, a gente se encontra, né? Multiplica, borda juntos, e a gente vai crescendo esse bordado que foi iniciado lá no século passado, na metade ali de 1950 para 1960. Então, para fechar a minha fala aqui, mais uma vez reitero o quanto é importante esse terreiro estar aqui, né? E eu faço questão de falar terreiro aqui, porque, embora a cidade tenha algumas expressões de terreiro, nem todos têm a mesma oportunidade, nem todos se sentem à vontade de estar aqui, nem todos podem estar aqui. Então, para a gente, não é um privilégio, é um reconhecimento. Então, em nome do terreiro, gostaria já de agradecer a oportunidade mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada por Pai Cleiton, muito obrigada Melia, muito obrigada Jacó. Jaco, e eu chamando de Jacó esse tempo todo, rapaz, isso só me diz agora. Opa, isso, velho. Bom, eu não vou fazer muitos comentários não, porque eu acho que a gente pode, né, passar para os comentários aqui, para as pessoas fazer uma rodada, né? Mas eu só queria falar algumas coisas assim, eu fiquei muito emocionada com todas as falas, assim, e com essas experiências encarnadas que vocês trazem, né? E eu fiquei pensando muito nessa relação, né? Quando o Pai Cleiton fala dessa dobra do tempo, né? Dessa curvatura do tempo, que é a ancestralidade do terreiro, desse fio que se tece lá atrás, mas a gente não olha quando a gente olha para trás, a gente olha para frente, né? Então, a ancestralidade é também o fio que nos leva, né, que nos move. E aí eu falo também como uma pessoa de terreiro também, né, do meu terreiro, que é Ilha Xelco Biolá, lá em Isa Floresta, no Rio Grande do Norte, né, que meu pai, Babalorixá de Ogum, ele sempre fala, né, que no terreiro a gente aprende uma pedagogia, né, que é a pedagogia do axé, que é a pedagogia da circularidade, né, e que é a pedagogia do encanto. E aí, nesse sentido, quando o Jaco fala, né, da festa, né? A festa como lugar de organizar a raiva também e defender a alegria, né? E a festa como esse lugar que permite que a gente festeje para sustentar o encantamento, né? Ou reencantar a vida, né? E o terreiro também é isso, né? É esse espaço de reencantamento da vida, né? Para a gente conseguir mantê-la de alguma forma, né? Sustentar essa alegria, sustentar esse encantamento, né? Nesse corpo político que se faz quando se enegrece o carnaval,
né? Quando o senhor fala assim, não, que quando cantou ali, quando saiu o Ilê, quando a gente começou a gritar, eu sou negão, né? E esse é um lugar do corpo político que é ocupado na rua, e o festejo é político, né? A alegria, principalmente de quem nunca pôde exercer essa alegria, é política. E o terreiro também é um lugar que ensina a gente a circularidade do axé, a dádiva do axé, e ensina também a construir esse corpo político circular, comunitário, né? Que a gente produz nas ruas, nas casas, né? Nas feiras também. Então, é também um espaço de reencantamento da universidade, né? E aí, assim, é um reconhecimento, né? Vocês estarem aqui hoje, mas é um privilégio para a gente poder escutá-los, porque historicamente a gente não deu esse reconhecimento e a gente tem um caminho muito longo para reconhecer, né? E eu acho que todo mundo aqui se sente privilegiado por poder escutar essas histórias, né? Essa pedagogia do axé, essa pedagogia política da cultura, né? Do carnaval, porque também é muito político, isso do saber preto, do saber indígena, e isso pra gente é um privilégio, né? Então eu acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas, sei lá, umas 3 perguntas, e aí passa, se tiver tempo ainda a gente faz uma segunda rodada, pode ser? Não sei se vocês estão muito cansados. Então acho que ele levantou a mão. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Ai, Olá, boa noite. Eu sou Guilherme Rocha, conhecido como Guila. Sou aqui discente, licenciando em artes. De antemão, gostaria de pedir licença para comunicar com os senhores e agradecer. E gostaria de perguntar se os senhores reconhecem essa potência de trazer o terreiro ao povo, ao espaço acadêmico, que muitas vezes é demarcado por certos privilégios. E hoje a gente que recebe esse privilégio numa cidade que é tão maculada pelo fundamentalismo religioso, a gente trazer esse saber de encantaria lindo e fundamentado academicamente, espiritualmente, artisticamente, agradecer essas manifestações religiosas, artísticas, com o pessoal de Caravela, pessoal apoteótico, maravilhoso. Também entender essa relação artística também entre essa religião que traz muito desse encanto, desse brilho, se há assim esses canais de arte e religião dentro desse contexto da religião de matriz africana, como isso é tão lindo, é tão encantador. Eu gostaria de manifestar isso e trazer essas perguntas e deixar fluir. E somente agradecer, é super significativo trazer esse chão batido, esse terreiro, essa religião tão linda para cá, para desmistificar todos esses preconceitos. Obrigado. Eu sou a Ana Queri e eu estou aqui hoje junto com um componente Estética dos Povos Originários. Quero agradecer o convite da professora Gabriela. Quero agradecer essa mesa, que incrível. Fiquei muito emocionada desde a abertura dos cantos, então eu salvo também essa corrente. Senti muita força e muita proteção. E a universidade tem muito a ganhar com a presença de vocês aqui. Eu acho que essa é a questão, sabe? Que eu queria conversar com vocês, com a gente. É que tipo de universidade a gente quer, né? Quais são os saberes que chegam e os que não chegam? Eu gosto da pergunta que você traz, Pai Cleito, né? Pensando quem valida, né? Existe uma discussão forte, por exemplo, de quem valida a arte também. Então, quem valida os saberes? E a gente que está nessa instituição, ela valida. Quais? É uma honra, né, ter a mãe Lia aqui. É uma honra ter um mestre de cultura. De ter essa compreensão, fé na festa.
né? Eu tenho falado muito com os meus e as minhas sobre o quanto a gente precisa ter coragem para o amor, o quanto a gente precisa se armar com alegria. É isso que nos nutre. A encantaria é isso. Então eu quero dizer que nós que estamos aqui dentro ganhamos muito com a presença de vocês. É uma honra poder receber essa encantaria que vem do terreiro, que vem dos povos originários que estão aqui. Então eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão presentes aqui, né? Os estudantes desse componente, para a gente prestar muita atenção o quanto que esse momento nutre a nossa esperança, a nossa alegria e principalmente a nossa desobediência. Obrigada. Boa noite, meu nome é Carla. Pai, queria agradecer, né, por você, aquele bando de doido lá de arte mãe de Caravelas, lá em 88, ter revolucionado a cidade, ter criado um Onda 1 em arte mãe, e dali ter saído várias pessoas que hoje em dia são artistas, querendo ou não, né? Nós somos artistas dentro daquela cidade que é muito difícil para viver de arte, mas eu conheço as dificuldades do Arte Manha de sobreviver de forma gratuita, dando oficinas para as pessoas da cidade há mais de 30 anos, tudo de graça, e a gente faz tudo porque a gente acredita na transformação da vida através da arte. Mas eu queria perguntar para o pessoal do terreiro sobre as dificuldades que vocês enfrentam dentro de Teixeira de Freitas, que, querendo ou não, é uma cidade... O Guilherme é morador, né? Ele conhece mais. É uma cidade que a gente consegue ver como a intolerância religiosa é muito grande, e eu vi hoje que o Congresso está querendo criar a bancada da Bíblia dentro do Congresso, que para mim é um absurdo. Se o Estado é laico, isso não deveria nem ser pautado. Então, enquanto vocês são aqui do centro de Teixeira, né? Imagino que deve passar por várias dificuldades, mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim, se tem algum enfrentamento, alguma dificuldade, assim, e se a gente, enquanto pessoas que têm certa... Eu não tenho uma religião fixa, mas eu tenho uma admiração muito grande pelas as religiões de matriz africana, e poderem ajudar em alguma coisa assim. Boa noite a todos, todas. Queria agradecer a Gabriela pelo convite, a Cleito também pelo convite. E queria tensionar algumas coisas, Cleito, a partir da sua fala. Vou tensionar a Jacu também. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Te garanto que o reconhecimento que vocês têm é um auto-reconhecimento, tanto do terreiro quanto do Arte Manha, de tantas outras manifestações culturais. Desculpe, eu não me apresentei, eu sou Jussiele Nascimento, sou professorinha, porque a gente não fala que é professora, mestre, nem nada, nem ensina ninguém com a potência dessa aí na mesa, né? Então, Cleiton coexistiu conosco lá no PPGL, coexiste ainda, né? Ainda não saiu, tá ainda preso, mas enfim. E a partir da fala de Cleiton, eu queria tensionar. Quando ele começa, eu até cochichei com o Ivana aqui, que é outra professorinha de Cleiton, né? Ele começa com a pergunta, eu falei, rapaz, Cleiton já chega assim, ó, batendo na cara de todo mundo. Porque quando ele pergunta quem reconhece e por que reconhece, e quando eu quero retornar essa pergunta, eu quero voltar com outra pergunta, não é? E tensionar as nossas vaidades acadêmicas, em verdade.
Por que a academia ela tem a necessidade de reconhecer o que é do outro? Se o saber é um auto-saber, se ele se auto-legitima. A potência, por exemplo, das produções de Jacu, às vezes, eu estou falando errado não, né? Jaco, desculpa, Jacu. Tá valendo. Já quase as 4 versões do seu nome. Galdino, mas tá bom. A potência dessas produções, eu já vi algumas produções, e quem somos nós acadêmicos para reconhecer ou legitimar alguma coisa que ela já está autorreconhecida? Então eu pergunto, quando o saber é popular, qual a necessidade do outro, aí eu personifico esse outro com o O maiúsculo, qual a necessidade do outro reconhecer aquilo que já existe? É porque existe uma hegemonia. Essa hegemonia se pensa no direito de legitimar esse outro. Aí, qual é a pergunta que eu quero devolver aos da mesa? E a mãe também, muito prazer em conhecê-la, sabedoria imensa, e a atitude de agradecer, ela já é uma palestra, né? Porque ela mostra essa vitalidade, esse axé, aquilo que se procura na vida. E como todos vocês falaram, a gente está tão enfadado com nossas vivências que a gente esquece que o que a natureza, o que o universo nos dá é exatamente essa vitalidade. E a gente esquece dela dia a dia. E aí eu pergunto para vocês, vocês necessitam de reconhecimento com aquilo que já sabem, que já faz, já tem, de conhecimento, de veiculação desse conhecimento e de autorregulação desse conhecimento, porque o que se faz é isso, é promover o conhecimento que se tem. E quando a gente fala da cultura popular, dos saberes populares, aí eu volto essa pergunta para vocês. Reconhecer, o que significa isso? Olha o prefixo, né? Reconhecer. Não vou falar mais nada, não. Só vou esperar que vocês me respondam. Meu comentário só. Boa noite, meu nome é Ivana. Eu quero me dirigir à mãe Lia e dizer que peço licença aqui aos homens do terreiro, mas eu achei de uma poética tão grande essas mulheres que estão aqui. Sabe, esse corpo feminino que primeiro originou, que foi a avó, depois a senhora, com toda essa altivez sentada, toda essa sabedoria que está diante desse terreiro, comandando, como a mãe deve fazer, né? E fora isso, as mulheres que se colocaram aqui, um corpo feminino, uma potência tão grande, aquelas mãos que batiam aquele instrumento, que coisa linda. Fiquei encantada de ver a força que vocês têm como coletividade e a beleza feminina disso, sabe? Assim, do amparo que aconteceu, que muito sutilmente eu vi, né? E falei, que coisa linda, uma segurando a outra, né? Bom que fôssemos todas assim, sempre. Então, é só minha admiração. E eu queria fazer uma pergunta para Jaco. Primeiro que eu acho que dentro desse território aqui, já do extremo sul da Bahia, quando se diz Galdino, me parece que vem no DNA talento, porque eu não conheço, desconheço um Galdino daqui que não seja talentoso de alguma forma para a arte, trabalho e persistência, né? E como você trabalha política demais da conta, então assim, a ideia que me passa eu sou professora de estudo do texto popular e todo ano me deparo com um problema grave, que é o conhecedor da coisa, o sabedor, né? Esse mestre das sabenças populares, como diz o Mário de Andrade, sabenças, ele acaba se concentrando na mão do mais velho, que diante dessa invisibilidade do seu saber, muitas vezes não repassa para o outro, né? Nesse sistema capitalista, tecnológico, academicista que a gente vive. Então, eu acho assim, ao mesmo tempo que tem uma potência muito grande, os saberes populares, é ameaçado constantemente, assim, né?
E como lidar com essa situação, né, de ameaça? Porque cada vez que eu tenho contato com uma pessoa que sabe muito e vai no MEB fazer uma palestra, no outro ano, porque já é um idoso, às vezes não pode mais, às vezes já faleceu, não foi repassado. Isso me dá uma angústia muito grande, né? Muito se perde de conhecimento popular aqui nessa região. Como fazer, o que fazer para resolver isso, ou pelo menos ajudar nessa condição, né? Bom, vou começar aqui pela... Quando era... O nome dela é... Ana Cris. Concordo plenamente de não se calar, sabe? Lá nós tínhamos... Eu sou daquela pessoa chata, porque... tem tudo ali, mas essa parte de princípio, de você entender a arte como um processo revolucionário, eu não abro mão. Então todo mundo sabe que o tempo todo eu estou trazendo isso, porque eu acredito o seguinte: as regras, as leis, tudo isso foi feito para ser cumprido e também desobedecido. Então acho que não tem nada pronto, não tem nada garantido, e a gente está nesse sistema capitalista de exploração. Então é luta constante, 24 horas. Eu sou a favor das máquinas, eu queria que as máquinas trabalhassem e eu deixasse de trabalhar, sabe? Eu concordo com o bispo, eu gosto da preguiça, sabe? Eu quero do ócio produtivo, sabe? Então assim, a gente precisa fazer a revolução para tomar esse dinheiro desses capitalistas e redistribuir para a gente viver, sabe? Viver bem, fazer arte, viver a vida, né? Porque a gente não vive, a gente só trabalha e a gente é escravizado. Então, concordo plenamente. Acho que 24 horas atento, né? Por causa do processo de dizer não sempre, porque tem sempre um espaço para ser conquistado. E eu acho uma pergunta que eu acho, assim, falou aqui do terreiro, eu sempre vi os terreiros como um espaço extremamente cultural, produtivo, artístico, né? Porque o pessoal canta, dança. As músicas de Umbanda são maravilhosas, são lindas, né? Eu sou, assim, apaixonado pelas músicas. Porque quem vai no terreiro, eu sempre falo assim, gente, você vai no terreiro, se você não tem afinidade religiosa, você vê um show. É um espetáculo. E um espetáculo cheio de energia, porque você não tem como sair dali se você não carregar de vibrações positivas, né? Então, assim, eu acho que é um espaço produtivo. E já produz também, além de dentro do terreiro, normalmente os terreiros estão fazendo na parte artística, que é as festas de Corvo Damião, pelo menos do jeito que acontece em Caravelas. Caravelas, as festas de Corvo Damião é uma representação de orixás. Então, pega as crianças, veste as crianças, e tem todo um processo ali de reprodução, e também tem a festa religiosa, a parte religiosa que consome as pessoas. E as festas de Corvo Damião, festas de Iemanjá, né, que são também uns espetáculos que acontecem. A questão que perguntou da produção, não foi? Me perdi aqui. Olha, essa questão para mim é o seguinte, sabe? Eu faço as coisas porque eu gosto. Para minha própria existência, sabe? Como um processo revolucionário. Agora, se reconhece ou não reconhece, para mim isso não me importa, sabe? Porque assim, fazer arte, pelo menos eu nunca fiz arte, nunca estive assim, dentro da arte, porque eu quero ser um artista admirável, que as pessoas ficam batendo palma, que eu faça sucesso. Isso não é meu corpo, é minha alma, é o meu modo de vida. Então eu faço arte como um processo de sobrevivência, de vida e de existir. Sabe? Então, assim, eu não estou preocupado com o reconhecimento ou não reconhecimento. Sabe? Eu acho que tem essa questão de valorizar as pessoas, valorizar os trabalhos, sabe? Você ter... Aí pode entrar nesse processo do reconhecimento, sabe? Mas, assim, não é minha preocupação. E eu falo sempre com o pessoal, por exemplo, que eu vejo os grupos de cultura popular, está pouco se lixando se você está reconhecendo ou não. Ele está feliz de estar na rua. Ele está fazendo para ele, pela felicidade dele, pela felicidade da comunidade, pelas pessoas. Se tem... Eu acho isso fantástico, sabe, nos grupos populares. Porque vai, se tiver 10 pessoas assistindo, está maravilhoso. Se tiver um, está maravilhoso, porque está se divertindo. Não é aquele artista que vai ficar puto porque foi fazer um show e a casa não estava cheia, sabe? Ele não vai para isso, ele vai para o seu belo prazer de estar
E esse Estado revolucionário está naquele lugar de conquista, né? Tem outra pergunta da produção, né? Olha, isso realmente é preocupante. Eu acho assim, a gente tem muito mestre carrancudo, né? E hoje eu percebo que existe já uma preocupação de boa parte assim, das pessoas mais velhas de estar passando ele para outras pessoas. Acontece assim, em todo grupo, se ele tiver uma permanência, sempre tem gente aprendendo ali, né? Agora eu vou lembrificar da questão da escrita. Itamar, né, que vocês devem conhecer, ele fez aqui um mestrado em relações étnicas raciais, parece. E aí ele usou numa entrevista que eu fiz um vídeo dessa coisa do aprender fazendo. E aí me pediram, e Itamar ficou me ligando o tempo todo, não, você tem que contextualizar, Eu falei, Itamar, uma coisa é falar, outra coisa é escrever. A palavra escrita é muito difícil, é complicada, você dá 1000 voltas para explicar uma coisa que você faz em 5 minutos. É difícil. E tem coisas que você sabe fazer. Você sabe como é que ela acontece. Agora, explicar isso com palavra, contextualizando palavra por palavra, é complicado. Como é que você explica um terreiro? Todo aquele processo que está ali, se você não vivenciar aquilo, é vivenciar. Né? Você está dentro. Então, assim, o artimanha, todos eles aqui, Ludmila Daicala, foi criança, praticamente todo mundo ali, eles são o Cauê, meu sobrinho, né, cresceu. Essa galera cresceu dentro do artimanha, foi vendo. Vendo, aprendendo e praticando. Eu vou dar um exemplo que, por exemplo, quem mora em área de manguezal. Se você chegar numa área da casa, você pega uma criança de 10, 12 anos, ele sabe fazer tudo, ele sabe remedar uma rinite, ele sabe pegar um seringue, ele sabe pegar uma outra. Como? Acompanhando os pais, observando e fazendo. Não tem outra forma. Eu sempre falo para a pessoa, imagine você deixar um filho ficar com 18 anos, chegar na frente do mangue e se apresentar, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um mangue. A partir de hoje você vai aprender a pegar ostra, pegar siri, sabe? O seu modo de vida, a sua sobrevivência vai estar aqui dentro, ninguém entra. Então tem essas experiências de aprender que isso é indígena, isso é quilombola, sabe? É de povos tradicionais, na observação e fazendo. E a cultura popular é isso. E tem uma coisa que acontece na cultura popular que é o seguinte: você vai ver em todos os grupos mestres dizendo, não, é porque a juventude está querendo modificar tudo, né? É o que faz a cultura popular existir. É a invenção dentro daqueles espaços. Né? Você tem um mestre ali para não deixar a coisa virar outra coisa, mas ele também fez isso quando era jovem. Todo mundo faz, sabe? Em todo lugar onde tem gente, tem pessoas, das impressões de cada uma daquelas pessoas. De fazer aquilo, de colocar sua pessoa ali dentro, sua forma de fazer. Então isso Mas tem essa preocupação, mas eu vejo hoje muita... Em Onápolis, tem um rapaz, hoje que deve estar aí, eu conheci uns 15 anos atrás. Cara, era um jovem de 21 anos, mas um mestre assim, fantástico. É um boi que tem, um boi janeiro que tem em Onápolis, maravilhoso. Você vai em Belmonte, jovens assumindo os boi duros, né? Então, a gente tem esse processo de perda de transmissão de conhecimento, mas tem hoje também pessoas já pegando, começando a absorver essas histórias, né? E começar a comandar. Bom, é isso, deixa eu passar. Vou responder a sua pergunta, professora. Gisele. Então tá bom. Ou filha, né? Melhor. Reconhecimento. O rei, né? Reconhecimento não. A gente não precisa ser reconhecidos. A gente precisa levar o conhecimento para aqueles que não conhecem. Exato. Então é isso, né? Reconhecimento, a gente não precisa não. Porque já somos reconhecidos por Deus, né? E as nossas entidades que nos reconhecem e conhecem também, trabalhando com a verdade
na medida certa. Vou juntar as duas perguntas, né, porque elas se flertaram aqui nesse exato momento. Uma em relação às dificuldades, né, quais, né, em que a gente pode, em que a gente pode ser ajudado, e também se a gente precisa de reconhecimento, né. A primeira questão, né, quando a gente entende que reconhecimento pode vir do outro, né, em parte podemos julgar, avaliar como sendo bom, né, como sendo uma coisa afetuosa, como sendo atravessado, né, aquela pessoa se sentiu afetada, né, e o quanto a gente pode afetar uma pessoa por esse encantamento, né. Então, o reconhecimento pelo outro, no sentido de ser uma necessidade, diria que não. Não é necessário, né? Porém, é afetuoso, talvez justo, né? Talvez uma dívida, né, que perpassa aí ao longo dos anos, desde o tempo da catequização, desde o tempo dessas perversas evangelizações que miram os corpos de terreiro, que miram as corporidades de terreiro. Quando o outro reconhece nesse sentido de afeto, é importante, é humano, é sensível, né? Mas politicamente, o reconhecimento muitas vezes é um tanto perigoso, né? Uma faca de dois gumes. Ela corta e ela também prepara o alimento. Então, o reconhecimento no sentido de validar o que é um terreiro, o que deixa de ser um terreiro, se o terreiro deve falar o nome de Jesus, se não deve, se tem que ter santo, se não tem, se Exu é diabo, se deixa de ser, né? Se a gente vai ter que ser obrigado a acreditar que existe um céu, que a gente vai ter que passar por um julgamento, além da gente ser julgado, né, na vida, né, a todo instante, acredito que não, né? Não deve ser, não há esse reconhecimento que a gente espera, né? Porque eu também não posso necessariamente me colocar como pessoa de terreiro, como pessoa que está cuidando de muitas espiritualidades, me sentir no dever de reconhecer a fé do outro. Eu não preciso reconhecer a fé do outro, eu preciso respeitá-lo, né? E dizer isso não significa dizer que Jesus deve ou não existir, se Jesus é bom ou mal, se eu tenho que acreditar ou não, é do outro, né? É do outro, pertence ao outro, é a construção dele de família, dele com a vida. Todavia, né? Aí já aproveito, é Maria? Carla, aproveito para responder a sua pergunta em relação a que Josiane colocou aqui para a gente. Entre o outro reconhecer como obrigação, não. Reconhecer como dívida histórica, como dívida sociológica, como relações humanas, seja necessário sim. Porque se tem, para além dessa visibilidade, dessa oportunidade que este terreiro está tendo nessa noite, se tem algo que coletivamente vocês podem fazer em relação ao terreiro, neste exato momento, e aqui eu falo particularmente do terreiro Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge, é nos ajudar ali com um movimento de resistência, com um abaixo-assinado, que a gente está colhendo assinaturas para que a gente possa ter o direito de permanecer no lugar que a gente está hoje, que está prestes a completar 8 anos, e a gente está se sentindo ameaçado, forçado a desistir de um contrato de compra e venda que a gente assumiu desde 2022. Então, se nessa noite, nesse instante,
quem está presente pode colaborar conosco, seria nessa questão de assinar ali para nós, ali na exposição, o abaixo-assinado. Né? Por quê? Porque a gente está ameaçado de ter que... a gente está se sentindo obrigado, na verdade, de ter que desistir de um contrato de compra e venda que a gente arcou com todas as responsabilidades e os donos do imóvel nos forçando a desistir. Né? E aí a gente não fala de questão financeira, que também é muito difícil. É muito difícil um terreiro que já é por si só minoria, né? Conseguir manter um espaço, conseguir ter o seu espaço. Porque o espaço que a gente tem é um espaço independente, não é como o terreiro teve seu início lá em 1999, com um quarto de casa, com a sala de casa. Né? Hoje nós temos um espaço, né? Separado das nossas residências, para que a gente consiga atender a demanda que não é pequena. Eu digo demanda no sentido de atendimento, que a gente atende em média em torno de 50, já chegou por vezes de a gente atender 90 pessoas num sábado à noite. Né? Então, a gente carece, a gente precisa de um outro espaço, deste espaço, na verdade, para que a gente possa continuar ajudando a comunidade teixeirense, pessoas do Espírito Santo, de Minas Gerais, né? Como a gente tem feito com a nossa responsabilidade social, política e religiosa. Para além disso, nós temos dificuldades em relação a pessoas, né, que chegam ao terreiro escondidas, que não podem contar, que não podem se assumir, que não podem manifestar, né, a sua escolha religiosa. Né? Essa é uma das dificuldades grandes que a gente tem. A gente também tem dificuldade em relação a bater o nosso tambor até a meia-noite, como rege, né, a nossa licença municipal, nosso horário municipal. Muitas vezes a gente toca tambor às 9 da noite, a gente é interrompido, toca tambor às 20 horas, é interrompido, e se tocar de dia, também possivelmente a gente vai ser interrompido. E a gente está falando de um lugar que não é periferia, a gente não está na margem. E a gente acredita que o terreiro não precisa estar na margem, não precisa estar na periferia do espaço geográfico, porque marginalizado a gente é constantemente, né? Então a gente entende que esse espaço ele foi plantado. A gente não pode sair, né, Gabriela? A gente não pode sair. A gente não arranca a jaqueira do lugar e espera que ela vai continuar dando jaca. Arrancada a jaqueira, depois de muitos anos, quando a jaqueira dá os frutos no final de ano, uma vez arrancada, ela morre. E a gente luta para não morrer, né? Como o Galdino diz, a gente, Galdino, não quer guardar as nossas fantasias. A gente quer continuar sonhando, a gente quer continuar fabulando, imaginando e, sobretudo, macumbando. Será que a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta ou vamos encerrando? Né? Bom, está todo mundo cansado. A gente precisa descansar, né? Todo mundo precisa descansar, voltar para casa, dormir, fazer suas macumbas. Diárias, claro, porque, né, a gente precisa das nossas proteções. Meu povo, muito obrigada. É um privilégio imenso. Eu acho que agradeço em nome da Universidade Federal do Sul da Bahia, agradeço em nome desta cidade, agradeço em nome de todo mundo por vocês estarem aqui, né, trazendo essa força das mulheres, essa força feminina, trazer a força da arte, do terreiro, do axé, para essa noite de hoje, abençoada, né? E quero agradecer a todas as pessoas presentes por terem ficado até
quase 10 horas da noite, mas isso só mostra pra gente a força, a potência, né? Disso que vocês produzem, do que vocês trazem de resistência e resistência em cantarias pra gente. Então, muito obrigada, né? Uma boa noite a todas as pessoas. Amanhã a gente continua com o Fórum de Cultura, continua com o Conex. E é isso. Boa noite, meu povo. Mundo santo. Até.